Oi, bom dia, meu caro Ferreira Leite. Um abraço para você, um abraço para os amigos da TVI, Rádio e TV Imprensa, fazendo a diferença na comunicação e no jornalismo de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Aliás, um abraço para alguns amigos aqui da cidade de Taubaté, o José Roberto Mussi, o Adriano da Mata, o Abílio, ouvintes que nos acompanharam na última semana, quando a gente conversava com você, e mandaram mensagens para a gente essa semana, falando que nos acompanharam através da rádio e TV imprensa. Gente que ouve a gente, obrigado pelo carinho da preferência, né, Ferreira? Daquela velha frase, aquele velho jargão usado há muito e muito tempo já no rádio brasileiro. Bom, Ferreira, essa semana tivemos a divulgação de pesquisas eleitorais do Instituto Paraná Pesquisas, que está trabalhando juntamente com o Grupo Bandeirantes de Comunicação, e houve aí divulgação desses resultados esta semana, pesquisa aí para a presidência da República, que mostra aquilo que a gente já esperava quando o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu desmantelar todo o processo que foi realizado pela Justiça lá de Curitiba e que anulou as decisões tomadas pelo ex-ministro Sérgio Moro de condenação do ex-presidente Lula. Quer dizer, Lula volta e depois, consecutivamente, houve a confirmação por parte do Supremo Tribunal Federal dessa decisão que, para mim, né, é uma decisão ainda em suspense com relação a essa situação. Porque, por mais que a gente imagine, né, todo o trabalho que foi feito na Operação Lava Jato, tudo aquilo que foi coletado de provas, né, foi dado como algo totalmente desprezível, né? Se desprezou todas as provas que foram apresentadas contra o ex-presidente, o próprio julgamento foi desprezado e, nesse caso, nós tivemos perda de tempo, perda de dinheiro, aliás, dinheiro público, diga-se de passagem, dinheiro meu e seu, que está me ouvindo, nosso dinheiro que foi gasto nessa operação, para nada. Uma operação que não valeu de nada e, infelizmente, manchou aí o bom trabalho que a Operação Lava Jato vinha realizando no Brasil. Mas com essa decisão esdrúxula, na minha opinião, da Justiça, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, voltou à cena política e voltou com força. Comenta-se pelos lados do PT que ele é o pré-candidato à presidência da República nas eleições do ano que vem. Há a possibilidade ainda dele ser vice numa chapa, mas todo mundo sabe que numa chapa em que Lula é vice, quem vai mandar é ele, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que se esperava era uma polarização. Se antigamente nós tínhamos a polarização entre PSDB e PT, dependendo aí de quem fosse o candidato do PSDB, agora a polarização é entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Isso ficou provado com a liderança do Jair Bolsonaro, a segunda colocação do Luiz Inácio Lula da Silva na pesquisa, uma diferença muito pouca. O presidente Bolsonaro aumenta a diferença quando o candidato do PT não é o Lula, é o Haddad, por exemplo. Então, é muito cedo para começar a discutir a eleição? Não, não é, porque a realidade é que a eleição de 2022 começou a partir do dia 1º de janeiro de 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu e, através das suas decisões, ficou muito claro que ele, na campanha política de 2018, disse que não seria candidato à reeleição, mas as ações políticas dele, até hoje, dão conta de que ele é candidato à reeleição nas eleições de 2022. Então, nesse ponto, a gente pode discutir de que a eleição presidencial vai ser definida, vai ser decidida entre o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o pré-candidato, né, já que não é candidato ainda, e o presidente Jair Bolsonaro. Isso não tenho dúvida nenhuma, os outros candidatos vão entrar aí como na Fórmula 1 hoje, né, que tem a Mercedes e a RBR que disputam o título, os outros são
puros coadjuvantes. E é isso que vai acontecer com os outros candidatos também nas eleições do ano que vem para a presidência da República. Com relação ao governo do Estado de São Paulo, aí a situação já é mais interessante, porque nós teremos aí a mudança de partido do atual vice-governador Rodrigo Garcia, ele que deve sair do DEM e ir para o PSDB e assumir a condição de ser o candidato do PSDB nas próximas eleições para o governo do Estado de São Paulo. Porém, nessa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, o que a gente observa é a volta da liderança política de Geraldo Alckmin. Em todos os quadros onde Alckmin aparece como candidato, ele está liderando, à frente aí de Fernando Haddad, do PT, do próprio Rodrigo Garcia, que aparece com 6% das intenções, entre 4% e 6% das intenções de voto, né? Mas isso não representa nada. O próprio Dória aparecia com poucos, uma porcentagem baixa nas últimas eleições e acabou ganhando a eleição. Fleury também aconteceu isso com ele, né? Agora, chama a atenção o Márcio França, que em todos os quadros, todos os cenários, aparece na segunda colocação, e quando o Alckmin não aparece como candidato, é Márcio França que aparece como candidato ao governo do Estado de São Paulo. Então, vai ser uma outra eleição muito interessante, mas pelo cenário apresentado esta semana pelo Instituto Paraná Pesquisas, juntamente com a Rede Bandeirantes, a gente lembra mais uma vez onde foi divulgada a pesquisa, o candidato, o pré-candidato, o ex-governador Geraldo Alckmin, aparece ainda com a preferência do eleitorado de São Paulo. Então, Ferreira, é cedo para discutir? É. Mas, sem dúvida nenhuma, as eleições 2022 já estão em andamento. Um abraço e até sábado que vem.